Amém, glória a Deus, maravilhoso é o nosso Deus. Estamos aqui nessa tarde para aproveitar a oportunidade, deixar uma palavra dando continuidade àquilo que nós estamos falando. Nós vamos falar um pouquinho hoje do Salmo 10, nós vamos ver algumas lições maravilhosas do Salmo 10. Salmo 10 tem algo bem maravilhoso para nos ensinar o salmista, né? A última oportunidade, a gente só fizemos a oração, foi muito bom, né? Tiramos um tempo para orar, para buscar a presença de Deus. E agora nós vamos hoje falar mais um pouquinho dos Salmos, né? Dando continuidade àquilo que nós podemos aprender agora nessa oportunidade, tá bom? Então, eu não sei, eu acredito que o som é para estar legal agora. Nós estamos tentando ajustar o som. Esse microfone é um microfone simples, né? Se a gente tirar o microfone e colocar direto, ele capta todo o som do ambiente, fica mais ruim ainda, né? Tá bom? E aí na sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos seguir uma programação aí. Na sexta-feira nós vamos bater um papo, nós vamos falar um pouco daquilo que a gente já abordou. Nós, desde o Salmo 1, nós vamos destacando ali cada lições importante que nós aprendemos ali de cada salmo. E aí no sábado, né, se Deus assim permitir, nós vamos fazer a live sobre o tema igreja. Então nós vamos falar sobre esse assunto, o que realmente é uma igreja, como identificar o melhor ambiente, a melhor comunidade ali para mim estar inserido, o que a palavra igreja realmente quer nos ensinar. Então assim, vai ser bem interessante, né? E aí nós vamos estender um pouco mais aí essa live de sábado aí, porque vai demandar um pouco mais, né? Amém? Então nós vamos orar agora neste momento, nós vamos fazer um momento de oração. Você que tem seu pedido de oração, apresente a Deus, apresente a sua causa, apresente a sua família, apresente, enfim, tudo agora que você está precisando agora de uma resposta, de uma intervenção do Senhor. Vamos clamar agora com fé agora nessa tarde, Deus vai abençoar grandiosamente, amém? Pai, Senhor, neste momento, Senhor, agora nessa tarde, Senhor, nós buscamos agora, Senhor, a Tua presença. Senhor, eu uno agora, Senhor, a minha fé, com a fé desse irmão, com a fé dessa irmã, para que agora neste momento, Senhor, nós possamos agora, Senhor, Te adorar, para que nós possamos agora, Senhor, Te buscar, apresentar, Senhor, a nossa família, apresentar, Senhor, os nossos problemas, apresentar, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas limitações, meu Senhor, tudo aquilo que nós estamos necessitados de uma resposta, de uma ação divina, Senhor, da Tua parte. Ó Senhor, eu Te peço, Senhor, neste momento, Senhor, aleluia, faça, Senhor, um milagre. Senhor, me perdoe, Senhor, essa oportunidade. Senhor, manifesta, Senhor, o Teu poder. Aleluia, que nós agora sejamos visitados. Aleluia, pelo Senhor. Aleluia, que nós tenhamos agora uma tarde de bênção, uma tarde de paz, de comunhão. Aleluia, que nós tenhamos agora, Senhor, aleluia, nosso coração cheios de esperança e de alegria, de confiança, de fé. Então, por favor, Senhor, ouve agora a nossa oração, ouve agora a nossa súplica, é o que nós Te suplicamos, e que o Senhor, Pai, por intermédio do Teu Espírito, o Senhor possa, Senhor, agora, Senhor, visitar nós agora,
o Senhor possa, Senhor, abrir agora cada coração, aleluia, e nós agora eu posso, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos para ministrar a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de exortação, a palavra de salvação, a palavra de ensino, de instrução, para edificar, Senhor, as nossas vidas, aleluia, da tua palavra. Então, Senhor, eu te peço, abre agora o nosso entendimento, tira agora toda a frieza, todo o embaraço, toda a confusão agora da nossa mente, do nosso coração, e fortifica-nos na graça de Cristo Jesus, o teu Filho amado. É o que eu peço, Senhor, e é o que eu te clamo agora, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Então pega a sua Bíblia aí, vamos abrir lá em Salmo 10, perdão. Nós vamos falar do Salmo 10 hoje. Nós vamos ler agora o verso, nós vamos ler o verso como base, depois nós vamos falando de alguns versos. Nós vamos ler o verso 17. Salmo 10, 17 diz assim: Salmo 10, 17. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Então, esse salmo é um salmo que ele tem como tema central aqui falar de alguns momentos onde o salmista se sente oprimido pelo ímpio e se sente incomodado ao ver a prosperidade do ímpio e ver o quanto às vezes ele ora e clama e parece que em alguns momentos a oração dele não é ouvida, não é atendida. E é interessante destacar que para Agostinho, ele tinha uma interpretação desse salmo como aqui esse salmo abordasse a pessoa perfeitamente do anticristo, pelo comportamento, pela conduta, porque nós vamos ver alguns pontos aqui interessantes que o salmista ele expressa como o ímpio rejeita o Senhor, como o ímpio ignora o Senhor, despreza o Senhor, faz pouco caso para o Senhor, e às vezes a gente olha e mesmo assim ainda parece que eles prosperam. Parece que você que tenta fazer todas as coisas da maneira correta, parece que você que levanta cedo de manhã, vai trabalhar e batalha, e se esforça tanto, e parece que as coisas dão tudo errado para você. E parece que para essas pessoas, esse tipo de pessoas, ele faz as coisas tudo de uma maneira totalmente relaxada, de uma maneira totalmente diferente, ao contrário do que às vezes você faz e dá tudo certo para ele. Então, nós vamos ver como o salmista ele tinha um olhar acerca dessas pessoas e depois como ele se comporta em relação a isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar pelo verso 3. Salmo 10, e o verso 3 diz assim, ó: Porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Olha que palavra forte. Então, olha o que o salmista aqui está dizendo, ó, porque o ímpio, ele gloria-se do desejo da sua alma. Então, nós estamos vendo o salmista, ele expressando aqui sobre a confiança do ímpio. É como nós falássemos sobre
O ímpio aqui, essa pessoa que está prosperando, que está dando tudo certo para ele não confia em Deus. Para ele confia na meritocracia. Para ele confia na sua capacidade. A meritocracia é que ele acredita que ele é merecedor de tudo aquilo que ele conquistou. E não importa, assim, a maneira como que faz para conquistar. Não importa. É como se no mundo não houvesse regras. É como se no mundo fosse uma briga dos mais fortes contra os mais fracos. E aqueles que se derem bem, não importando a maneira como vai usar, que vai empregar os seus métodos para se dar bem, não tem problema. O importante é se dar bem. Então, quando o salmista ele está falando aqui nesse verso 3, por isso que a gente vê características aqui do anticristo, porque nós vemos aqui um pecado de uma maneira oculta, e o salmista aqui nos ensinando acerca dessas pessoas, muito grave, que é o pecado do orgulho, né? Então veja, essas pessoas elas não querem se encurvar a ninguém, essas pessoas elas não querem se sujeitar a ninguém, elas não querem seguir regras, né? Para elas elas não respeitam regras. Então, nós vemos lá em Mateus 6 e o verso 24 diz assim, ó, nós vamos entender qual é a escolha que essa classe de pessoas fizeram. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, esse ensinamento de Jesus Cristo, que nós lemos aqui em Mateus, e voltando lá para Salmo 10 e o verso 3, o que essas pessoas eles escolheram? Eles escolheram servir a Mamon. Eles não têm vontade de querer servir ao Senhor. Eles não têm interesse de querer servir e conhecer o Senhor. Não. O salmista está dizendo, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. A glória dele, a exaltação dele está em cada vez que ele almeja alguma coisa, que ele deseja alguma coisa, e ele conquiste. Não importa o que ele faça para conquistar, mas o que importa é que ele conquistou. E isso ele tem prazer, ele gloria-se nisso. E aí ele diz, olha, aí o salmista continua, bendiz o avarento. E renuncia ao Senhor, quer dizer, ele abre mão, ele é avarento, ele escolhe a não servir ao Senhor, mas a servir a Mamon. E aí Paulo também traz um ensinamento lá em 1 Timóteo, sua carta que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 6 e o verso 10. Nós vamos entender o que leva a pessoa a esse estágio, o que faz ela pensar dessa maneira. Então veja, 1 Timóteo 6,10 diz assim, ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então veja, qual que é aqui o que Paulo traz a instrução para nós, e o salmista também falando no Salmo 10 e o verso 3, nós entendemos que aquelas pessoas que o salmista está dizendo, o que está levando eles a fazer o mal, o que está levando eles a essas escolhas, a não respeitar regras, a fazer qualquer tipo de coisas para conseguir, para granjear aquilo que a sua alma almeja, é porque o amor pelo dinheiro está enraizado no seu coração. É o amor pelo dinheiro. Então, Paulo está dizendo que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males.
Não é pecado a gente querer ser pessoas prósperas, a gente querer conquistar alguma coisa aqui enquanto nós vivemos nessa vida. Mas o grande pecado, o grande perigo é quando o amor pelo dinheiro, ele domina o nosso coração, ele escraviza o nosso coração. Aí a pessoa se torna uma pessoa avarenta, aí a pessoa ela não quer saber de Deus. Por quê? Porque ela vai fazer qualquer coisa que ela puder fazer para arrancar o dinheiro do próximo, para se dar bem, para, enfim, tirar a oportunidade de tudo, qualquer ocasião. Amém? Então nós voltando lá, agora nós continuando o Salmo 10, o verso 4, diz assim, ó: pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Olha, pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Ele não busca, ele não quer, ele não se esforça, ele não tem interesse, ele não tem vontade, ele tranca mesmo, ele trava o coração, ele pega todos os seus sentidos intelectuais, a maneira, a capacidade que Deus deu para ele olhar, para ele ouvir, para ele compreender, para ele sentir, mas ele pega todas essas capacidades, ele trava essas capacidades para de nenhuma maneira ele querer aprender sobre Deus. Ele não quer, ele quer viver aos seus modos, aos seus caprichos. Ele quer viver para satisfazer o seu amor. O seu amor é a paixão, o fanatismo, a ganância pelo dinheiro. Esse é o amor que ele tem. Então, se você falar de Deus para essa pessoa, ele até se ira contra você. Dependendo da pessoa, ele até te ignora, até te despreza, até te rejeita. Fala, olha, eu não quero conversar sobre esse assunto não. Ou vira as costas, sai andando, deixa você falando sozinho. E o porquê? Porque nós vemos isso acontecendo também. Isso está tão fascinado, isso está tão enraizado no seu interior, que ele não consegue perceber. E assim, isso é muito grave, porque ele vai a qualquer custo rejeitar o Senhor, ele não vai buscar o Senhor. Porque o único que pode mudar as nossas vidas, o único que pode nos transformar de verdade, é o Senhor. Eu não posso mudar a minha vida, eu não tenho capacidade de mudar a minha vida. Quantas vezes a gente fala, não vou fazer mais aquilo, a gente continua a fazer. Eu não vou mais mentir, mas continua a mentir. Sabe por quê? Porque nós não temos condições de mudar a nossa vida por si própria. Nós só muda nossas vidas, quem muda, transforma a nossa vida é o Senhor. Quando nós nos voltamos para o Senhor com o coração sincero. Então veja, eu quero aqui para contextualizar isso aqui, tem uma passagem lá em Marcos, se os irmãos observarem comigo, que fala a respeito de quando Jesus, um jovem rico, foi ter com Jesus, e aquele jovem perguntava para o Senhor a respeito. Vamos ler aqui, Marcos 10, nós vamos ler do 17 ao 25. É um pouquinho longo, mas é interessante a gente meditar na palavra, que diz assim, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Então, ele vai até Jesus e ele pergunta sobre a vida eterna. Até parece que ele está tendo interesse. É diferente daquilo que o salmista está falando, né? Que aquele nem interesse tem. Mas parece que esse homem está tendo algum interesse. Ele está fazendo algumas perguntas ao Senhor a respeito da vida eterna, e perguntando, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus vai falar para ele, tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe, os mandamentos. Ele está aceitando os mandamentos para ele. Aí ele vai responder para Jesus. E ele respondeu, mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade.
Olha que profundo agora. Jesus diz assim: Jesus olhando para ele, o amou, aleluia, e disse-lhe: falta-te uma coisa. Aí ele falou: por quê? Porque aqui Jesus percebeu que aquele homem, quando ele falou que ele estava ali já praticando os mandamentos, então ele não queria somente a vida eterna, ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria ser transformado por Jesus, ele queria realmente viver uma vida com Jesus. Aparentemente parecia ser isso, porque Jesus olha para ele, o ama, e ele fala para ele: então falta uma coisa. Aí Jesus vai falar: o que falta? Ele vai dizer: vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e toma a sua cruz e siga-me. Então, o que nós entendemos aqui? O que Jesus está querendo fazer com aquele moço? Aquele moço era um moço que gozava de uma posição muito boa, muito privilegiada na sociedade. E aí ele foi ter um encontro com Jesus, diferente daquele que o salmista está falando. Mas aqui esse homem, ele tem curiosidade. Aquele lá nem curiosidade tem, mas esse aqui tem. Só que aí Jesus viu que ele queria algo a mais. Então Jesus, ele faz um convite especial. Jesus faz um convite maravilhoso a esse moço e fala assim para ele: olha, faz o seguinte, pega tudo que você tem e vende. Sabe por quê? Isso aí não vai servir de nada agora. Sabe por quê? Porque Jesus estava o chamando para ser discípulo de Jesus. Discípulo do Senhor. Segue-me. O que é ser discípulo? É ser seguidor de Jesus. É ser aprendiz de Jesus. E Jesus está dizendo: olha, renuncia tudo isso aí. Abre mão de tudo isso aí. Porque, por isso que nós falamos hoje, ser discípulo não é fácil, não. Ser discípulo requer muita renúncia, requer muita dedicação, muita entrega. E olha o que Jesus fala: você tem que tomar a sua cruz e seguir. E aí, vamos continuar com o verso para ver o que ele vai dizer. Mas ele, pesaroso desta palavra, Marcos 10, 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele tinha muita riqueza, não era pouco, era muito. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão os ricos no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos admiraram desta palavra, mas Jesus, tornando a falar, diz: filhos, quão difícil, agora o ensinamento, não é porque os ricos não vão entrar no reino do céu. Agora ele vai ensinar o porquê que ele falou aquilo lá. Quão difícil os que possuem riqueza herdarem o reino dos céus, serem participantes desse reino. Agora ele vai dar a resposta. Enquanto os discípulos estavam admirados disso, ele vai esclarecer. Olha como que a Bíblia é perfeita. A palavra de Deus não deixa dúvida. A palavra de Deus é esclarecedora. O problema é que muitas vezes eu e você, nós não encontramos tempo para a palavra. A gente encontra tempo para tudo nessa vida. A gente encontra tempo para passear, a gente encontra tempo para churrasco, a gente encontra tempo para tudo nessa vida, mas nós não temos tempo para a palavra do Senhor. E depois a gente vive sendo enganado, a gente vive oscilando na fé, e a gente vive blasfemando, escarnecendo de Deus. Deus não me ouve, porque as coisas na minha vida não acontecem. Mas sabe por quê? Porque nós não temos compromisso com a palavra. Nós não temos. Olha o que Jesus está ensinando e dizendo. Olha, os discípulos admiraram. Ele falou: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Esse é o segredo. Por quê? Porque os ricos, eles não confiam no Senhor. Os ricos, eles confiam nas suas riquezas. Então, quando o rico fica doente, você acha que ele vai consultar Deus? O pobre, quando fica doente, pelo amor de Deus, ele chora desesperadamente. Ele fala: Senhor, eu vou morrer. Se o Senhor não intervir na minha vida, eu não tenho condição de pagar o médico, eu não tenho condição de comprar um medicamento, eu não tenho condição de pagar um tratamento. Agora, o rico não. O rico, ele vai lá, ele paga, ele vai no melhor hospital, hospital de ponta, onde tem os melhores especialistas, os melhores equipamentos. Não é verdade? Você acha que ele vai confiar em Deus? Ele vai confiar na sua riqueza, ele vai confiar nos seus recursos. Quando ele precisa de alguma coisa, o filho está
está passando por um problema, ele vai contratar o melhor psicólogo, ele vai ver o melhor psicólogo, mais renomado da cidade, e vai levar o filho dele lá. Na escola, ele vai querer colocar o filho na melhor escola, numa escola particular, não é verdade? Talvez ele não quer nem que o filho dele tenha acesso a esses ensinamentos da palavra. Não quero que você aprenda isso não. Quero que você aprenda a confiar igual eu, na riqueza, nos recursos. E aí, então, a gente vê, embora o salmista está dizendo que essa pessoa não tem nem interesse de conhecer, mas nós fazendo um paralelo com Marcos, a gente tem uma dimensão de que o que atrapalha essas pessoas é confiar na riqueza. Só que aí agora nós estamos falando aqui a respeito do comportamento dessa pessoa para com Deus, do seu relacionamento para com Deus, né? Ele despreza o Senhor, ele renuncia, ele não quer saber do Senhor, ele não busca Deus, ele diz, não há Deus, ele se torna um ateísta, né? Um ateu mesmo. Mas agora nós vamos ver um relacionamento com o próximo, né? Com os pobres, com aqueles mais necessitados. Salmo 10, o verso 2 diz assim, os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Então, nós agora estamos vendo o relacionamento, ele com Deus e com Deus, ele não respeita nem Deus. Quem dirá o próximo? Quem dirá os necessitados? Quem dirá aqueles que são desprovidos de recursos, aí que ele vai se aproveitar mesmo. Ele vai explorar. E a gente fica triste por isso. A gente vive num mundo onde a gente vê a diferença na classe social, a gente às vezes desprovido de recursos, a gente padece tanta necessidade, às vezes um com muitos e outros com nada, mas isso é natural, isso faz parte. Agora, o que nós olhando para essas pessoas, eles vão tentar o mal mesmo a qualquer custo para se dar bem. Não importa se você é necessitado, se você é pobre, desprovido de recursos, aí que nós nos tornamos mais vulneráveis, mais frágeis, mais fracos ainda. E aí que nós, diante da nossa necessidade, aí que nós vamos ser mais ainda explorados. Mas não tem problema não. Veja, a gente não devemos nós sucumbir diante disso. Nós não devemos permitir isso nos corromper. Nós não devemos permitir isso nos abalar e nos tirar da presença de Deus e provocar em nós sentimento também de ateísta, de que não crê mais em Deus, falar, não, Deus para mim não existe também não, porque não é possível que ele não está vendo essa injustiça. Deus ele está vendo, irmãos. Então, olha lá em 1 Reis, diz assim, 1 Reis 21, nós vamos ver a história agora de Nabote, que tinha uma vinha, e ali Acabe queria essa vinha dele. Então nós vamos ver Jezabel aqui, ela vai representar perfeitamente esse ímpio, que não respeita o próximo, que arma armadilhas, mas para querer prender, para querer fazer com que o pobre caia nessas armadilhas, mas ele mesmo vai cair na sua própria armadilha, como diz o salmista. Só que eles armam cilada, eles fazem de tudo para querer continuar satisfazendo a sua alma, os seus desejos ambiciosos, gananciosos. Olha o que diz 1 Reis 21, verso 1 até o verso 15, nós vamos ler. É Bíblia, é bom, é gostoso a gente ler. Diz, e sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o gizelita, tinha uma vinha em Gisrael, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Olha lá, Então Nabote ele tinha uma vinha lá perto do palácio de Acabe. Aí Acabe falou a Nabote dizendo, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Até aqui está tudo bem. É uma negociação. Nabote tem uma vinha lá, e aquela vinha estava num lugar ali privilegiado, perto do palácio do rei, e o rei ali se agradou daquela vinha e ofereceu uma quantia de valor, ou ofereceu uma outra vinha em outro lugar para ele, para Nabote.
e dizendo: olha, me agradei dessa vinha, legal, até aqui está tudo bem. Só que olha o que Nabote vai dizer. Disse Nabote a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê as heranças de meu pai. Então agora Nabote, ele vai mostrar o valor que aquela vinha tem para ele. Ele está falando: essa vinha tem, meu Deus, que Deus me livre, Deus me proteja. Isso tem um valor imensurável, isso é herança da minha família. Aí agora verso 4. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando dissera: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu. Então Nabote aí, agora ele ficou todo triste. Anormal, até aqui está tudo bem. É normal, você vai fazer um negócio, não deu certo. Então você fica triste, você fica desanimado porque não deu certo. É legal. Isso é natural da pessoa isso. Mas agora no verso 5 é que começa agora as coisas a mudar. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse que está tão desgostoso do teu espírito que não come pão. Quer dizer, chega a esposa dele, Jezabel, olha o marido triste e fala: por que você está triste? O que aconteceu? Aí ele responde: falei com Nabote, dá-me a tua vinha por dinheiro, se te apraz, e te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não darei a minha vinha. Agora olha o que essa mulher vai falar agora, presta atenção. Governas tu agora o reino de Israel? Quer dizer, essa mulher, na entrelinhas, ela vai dizer: ó, nós somos maus, nós somos ímpios, nós somos perversos. Tudo que nós desejamos, tudo que a alma deseja, cobiça, nós temos que ter, nós temos que possuir. Não importa como nós vamos conquistar, mas o que importa é que nós vamos ter. E é o que ela está dizendo. Tu agora não é reino de Israel, tu não governa, tu não é rei. Você pode todas as coisas, você tem o poder. Levanta-te, come pão e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. E aí aquela mulher, ela arma uma armadilha para Nabote. Ela levanta falsas acusações contra Nabote. Resumindo, ela mata Nabote para ficar com a vinha e dar a vinha para o teu esposo Acabe. Então, é o que nós estamos vendo aqui o salmista dizer. Os ímpios, da sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, persegue, mata, dissipa, faz o que tiver que fazer para acabar com a vida do pobre. Mas, para nós concluirmos agora, irmãos, aleluia, Salmo 10 e o verso 17, que nós lemos, diz assim: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Olha que conforto. Então, talvez aqui nessa tarde, você que está ouvindo essa palavra, você está se sentindo injustiçado, você está com esse sentimento no seu interior de você olhar e ver a prosperidade do ímpio, o ímpio enganando, o ímpio mentindo, fazendo tudo o que lhe apraz para tirar proveito. Aleluia, eu quero agora te convidar, eu e você neste momento, nós agora nos desvestirmos desses sentimentos de incredulidade, de pensar que Deus não é justo, de que Deus não está vendo. Eu termino agora com esse conselho do salmista: Senhor, aleluia, Senhor, Tu existes sim, Senhor, Tu és vivo, fiel, Tu és verdadeiro, o Criador dos céus, o Criador da terra. Tu és quem governa tudo e todos. Tudo está debaixo do Teu domínio, da Tua justiça, do Teu controle. Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos. Agora confortará
Tem agora o teu coração confortado. Você não está conquistando aquilo que você desejava conquistar. Se conforte agora, porque o Senhor está ouvindo agora a tua oração. Aleluia, o Senhor está ouvindo agora o teu apelo. O Senhor está ouvindo agora o teu clamor. Aleluia. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Olha que honra que nós temos, diferente do ímpio. Deus não tem prazer em ouvir o ímpio. A oração, a não ser que ele se arrependa, a não ser que de verdade ele caia em si e aí ele se volte para o Senhor, eu tenho certeza que essa palavra vai encaixar perfeitamente para ele também. Contrário disso, Deus não ouve a oração dele, ele nem vai orar, ele nem vai falar para Deus. Ele vai falar com o dinheiro dele, ele vai falar com o recurso dele. Agora eu e você não. Aleluia, nós temos condições de o Senhor ouvir. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos pobres, nós somos miseráveis, mas porque nós reconhecemos que tudo provém do Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia, ele vai fazer justiça. Aleluia, se você está oprimido, Ele vai te aliviar, Ele vai te fazer justiça. Se você é um órfão, aleluia, você tem padecido necessidade, talvez você não tenha onde buscar recurso, falta um pai, falta uma mãe para você, e eu sei bem o que é isso, meus irmãos. Eu sei muito bem o que é isso quando você está necessitado. Você não tem um pai para você encostar a cabeça e pedir uma ajuda para um pai. Você não tem uma mãe ali do seu lado. Eu sei o que é isso, meus irmãos. Então, mas eu quero dizer que neste momento, e eu e você, nós olhamos para o céu, aleluia, para o nosso Pai Celestial, nós nos voltemos para Ele, dizendo: Senhor, aleluia, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho um Pai para estender as mãos, para me dar um auxílio, mas eu tenho o Senhor, meu Pai, aleluia, eu tenho o Senhor cuida, o Senhor ouve, o Senhor atende as minhas orações, o Senhor atende o meu clamor. Então me atende, Senhor, a minha oração nessa tarde. Aleluia, o Senhor sabe que eu estou necessitado. Amém? Para encerrarmos na justiça, Deus dizendo: olha, não, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Não vai mais usar de violência, não vai mais te explorar, você não vai ser mais escravizado, sabe por quê? Salmo 37, o verso 1 e 2 diz: não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Aleluia! Que palavra, meus irmãos! Que nós não venhamos nos tornar com esses sentimentos de incrédulo, com esses sentimentos que não agradam o Senhor, obcecados somente pelas coisas daqui e esquecendo os princípios do reino, da vida espiritual, os princípios da palavra do Senhor. E diante disso nós vamos nos tornando ervas, parece que nós estamos linda, verde, 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 mas daqui a pouco quando vê vai murchar, rapidinho vai murchar. Quando vem aquele sol quente, escaldante, já murcha. Você olha, já não é mais. Até uma verdura, você pega uma verdura nesse calor que tá, você tira ela da geladeira, você tira ela lá da horta, ela verdinha, bonita, deixa ela fora da geladeira para você ver quando é de tarde, nesse calor. Tá murcha, nem parece ser a mesma. Nós não queremos ser esse tipo de pessoas não, meus irmãos. Nós queremos ser pessoas como o salmista falou para nós ali. Nós queremos ser mansos. Aleluia, o Senhor nos ouvindo. Aleluia, o Senhor, aleluia, nos conduzindo, o Senhor nos apacentando, o Senhor cuidando de nós. Amém? Pai, neste momento, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor. Aleluia, porque nós vemos muitas injustiças nos dias de hoje. Nós sabemos, Senhor, que muitas das vezes, Senhor, o pobre é massacrado. Nós vemos as injustiças em qualquer lugar, Senhor, em qualquer ambiente, qualquer esfera, qualquer classe social. Mas a lição hoje que nós aprendemos hoje, Senhor, é que nós não venhamos olhar para essas coisas,
Que nós venhamos nos voltar para o Senhor. Que nós venhamos, Senhor, meu Pai, aleluia, sermos mansos. Aleluia, porque o Senhor vai ouvir as nossas orações. Que o Senhor vai atender, Senhor, os desejos dos nossos corações. Porque o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos guardar. Então, Senhor, eu te peço, o Senhor vai nos fazer justiça. Aleluia. Senhor, eu te peço agora. Senhor, nos ajuda a não ser como aquele jovem que teve a escolha, Senhor, aleluia, de escolher o Senhor, de viver para com o Senhor, mas escolheu, Senhor, continuar com as suas riquezas e perdeu aquilo que o Senhor tinha para oferecer para ele. É como aquele outro ensinamento que o Senhor falou, para que nós devemos aprender a juntar tesouro no céu. Porque, meu Deus, esse tesouro no céu, o dia que nós formos para a sepultura, eles ecoarão para toda a eternidade. Aleluia, agora as riquezas da terra, meu Senhor, elas vão ficar, elas vão se desfazer, elas vão passar para outra geração. Senhor, eu te peço agora que o Espírito do Senhor nos ajude, que o Espírito do Senhor nos liberte de todo sentimento de incredulidade, de falta de confiança. Eu te peço, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus.